Programa Município em Ação. Todos os dias deixando você por dentro do que acontece na administração municipal. Agendamento estará fechado para atendimento ao público amanhã. Serranópolis do Iguaçu empata em 3-3 em jogo válido pela terceira rodada da Copa MOP de futsal. Serranópolis Futsal Feminino vence nos pênaltis e é campeã da Copa Friela de futsal. Programação do 22º Campeonato Municipal de Futsal. Cuidados com a automedicação em casos de dengue. Dia D de cuidados com a saúde do homem será realizado no sábado. Segunda-feira, 14 de agosto, o programa Município em Ação começa agora. Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o agendamento estará fechado no dia 15 de agosto, amanhã, para atendimento ao público. Neste dia, a equipe realizará o agendamento de consultas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, o CISI, trabalhando apenas internamente. Informativo do Esporte. Serranópolis do Iguaçu empata em 3-3 em jogo válido pela terceira rodada da Copa MOP de futsal. O time de Serranópolis do Iguaçu foi a Ramilândia na última sexta-feira para a disputa da terceira rodada da Copa MOP de futsal e após um jogo recheado de polêmicas e marcado pelo equilíbrio, as duas equipes empataram no placar de 3-3. Na próxima quinta-feira, dia 17, pela quarta rodada, Serranópolis enfrenta o mesmo time de Ramilândia, aqui em Serranópolis, no Ginásio de Esportes Levino Eusenbach, no bairro Jardinópolis. O jogo será realizado às 20 horas. Programe-se e venha empurrar o time do município rumo à classificação. Serranópolis Futsal Feminino vence nos pênaltis e é campeã da Copa Friela de futsal. O futsal feminino de Serranópolis do Iguaçu sagrou-se campeã da Copa Friela na última sexta-feira, dia 11. A equipe do município foi a Medianeira enfrentar Novo Sobradinho Futsal de Toledo e após empatar o jogo em 1-1, venceu nos pênaltis por 7-6. Este é o primeiro título da Copa Friela conquistado pelas meninas do Sub-15, o que reforça o bom trabalho que vem sendo realizado no Departamento de Esportes do município. Agenda do dia. Programação do 22º Campeonato Municipal de Futsal. Hoje à noite, dia 14, às 19 horas, Botafogo enfrenta Lactomil pela categoria Veterano 43. Já às 20 horas, Pedreiros enfrenta Bananeira Botafogo pela categoria Veterano 36. E às 21 horas, Clínica Virtuosa enfrenta Real Fute pela categoria Idade Livre. Saúde. Cuidados com a automedicação em casos de dengue. No programa de hoje, entrevistamos o médico da família, Adilson Freitag, e quem está com ele é a Josiane. Bom dia, Josi. Olá, Diego. Olá, ouvintes. Hoje eu estou aqui na Unidade de Saúde de Flor da Serra para falar com o médico da família, o Dr. Adilson Freitag. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Então eu gostaria de trazer hoje algumas informações sobre a dengue, né? E relatar alguns riscos que ocorrem também assim durante o tratamento, e às vezes alguns pacientes se iniciam o tratamento em casa, não sabem muito bem se é dengue ou se não é dengue, tomam algumas medicações que não pode ser tomada nesse momento, né? Então assim, a dengue, a gente vê, né, que é uma doença que ela precisa de um mosquito, né, para fazer a transmissão, né? Ele é transmitido através do mosquito Aedes aegypti, né, como o pessoal já conhece, e acaba que a fêmea ela deposita os ovos nos criadouros, né? A gente tem que evitar que existam esses criadouros, né? Às vezes lugares que a gente nem imagina, né? Um canto da casa, lá no vaso, pode estar lá um pouco de água parada lá e o mosquito, né, acabar se multiplicando, né? Depois de chuvas, é importante a gente revisar também nos pátios, né? E, então assim, se cada um fazer a sua parte, assim, né, a gente resolve muito, né? E a gente, infelizmente, acabei sendo picada pelo mosquito e contraí dengue. Como é que eu identifico que eu estou com sintomas de dengue, que não é uma virose, que não é uma gripe? Porque os sintomas às vezes podem até ser parecidos, né? Isso, tem uns sintomas diferentes também, um pouco parecido com outras doenças, né? No caso, a pessoa pode achar que é uma gripe, né, uma virose assim,
Muitas vezes, assim, nem todos os pacientes apresentam todos os sintomas, né? Mas vai ser aquela dor no corpo mais forte, aquela febre mais repentina, febre de vez, assim, uma febre mais alta, né? Aquela dor atrás dos olhos e aquele mal-estar, aquela dor no corpo, digamos assim, nas articulações, né? Mais intensa, assim, do que geralmente numa gripe não é tanto assim, né? E às vezes na gripe, né, inicia uma gripe ali, não inicia com febre, né? Geralmente não tem aquela febre alta logo, assim, né? Então, e qualquer dúvida, é sempre procurar a unidade de atendimento, ter ciência de que se for dengue, não pode tomar algumas medicações, né? Até a gente já vamos citar, assim, anti-inflamatórios, né? Então, assim, não podemos tomar anti-inflamatórios nos casos de dengue, por quê? Pelo risco de sangramento, né? Então, assim, pelo risco de evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Às vezes a gente iniciou com aquela virose ali e acaba já tomando uma medicação, né? O que seria esses anti-inflamatórios? Seria ibuprofeno, vou citar alguns aqui, seria diclofenaco, seria Alivium, né? Então essas medicações a gente não pode tomar. E principalmente crianças, né? Às vezes acontece, né? As mães têm em casa um Alivium gotas, um ibuprofeno gotas, um diclofenaco gotas também que existe, né? Então, anti-inflamatórios no geral não pode ser tomado nesses casos de dengue. Aí vai ver depois na unidade, né, ou no atendimento é dengue. Então, assim, já tomou, então já está tendo já pode ter um risco alto aí para uma dengue hemorrágica, né? É importante, então, a gente destacar que quando apresentarem alguns desses sintomas de dengue, como o senhor disse, dor nos olhos, febre alta repentina, uma dor no corpo bem intensa, né? É que procure a unidade de saúde, então, antes de tomar, se não sabe o que fazer, procure a unidade de saúde para poder receber o tratamento adequado. Isso, sempre procure a unidade de saúde, né? Teve esses sintomas mais intensos, assim, procure a unidade de saúde, vai passar por uma avaliação, né? Da enfermagem, vai passar por uma avaliação médica e aí a gente vai diagnosticar se aqueles sintomas, né, são sintomas referente a uma dengue ou referente a uma síndrome gripal, né, uma amidalite, uma dor de garganta, né? Então a gente vai estar orientando corretamente, vai ver quantos dias começou esses sintomas, vai ver se tem necessidade de fazer algum exame, né? Em alguns casos tem necessidade de fazer exames, em outros casos não tem necessidade de fazer exames, né? Mas a gente sempre vai estar orientando e tirando as dúvidas e assim evitando, né, que ocorra aí mais problemas ou que aquele caso fique mais grave. Trazer a importância também da hidratação, né? Começou com esses sintomas, começou com essa virose, é sempre muito importante hidratar, né? Então assim, vamos tomar bastante água, vamos hidratar já desde o início. Começou com a febre, ali já vamos começar a hidratação. Isso a gente pode começar em casa mesmo, sabe? No caso de ter muitas náuseas, né? Então não vai conseguir hidratar, mas vai procurar a unidade de saúde, né? Para tentar resolver. Mas assim, hidratação. E aí também depois de ser, no caso diagnosticado, vai estar sendo orientado na unidade de saúde, mas assim, manter a hidratação. Porque a hidratação é muito importante nesse caso de dengue. A gente vê às vezes alguns pacientes que não hidratam em casa depois, né? Fazendo o tratamento e tudo mais. E acaba tendo mais dias de sintomas, às vezes não melhorando, né? Ou às vezes evoluindo um pouco mais grave porque não hidratou. Então, assim, hidratação é o principal, né, tratamento nesse momento. Ótimo, doutor. Agora o senhor mencionou um pouquinho lá no começo da nossa conversa sobre a questão da automedicação, né? Os riscos que ela pode trazer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso agora, falando assim, especificamente sobre a automedicação. Quais são os riscos? O que pode causar quando uma pessoa se automedicar e não ser o medicamento correto. Nesse caso de dengue e também em outros casos, né? Que isso não vale só para dengue. A gente pode ter aí também outros sintomas, né? Que ocorrem por causa da automedicação em outras situações. Com certeza. Em alguns casos mais graves, outros menos graves, né? Mas sempre assim, essa automedicação, né? Sempre acaba prejudicando, na verdade, né? Está usando uma medicação que não é correta, uma dose que não é correta. Então, assim, a unidade de saúde sempre está com as portas abertas para tirar todas essas dúvidas, né? Então, assim, sempre, né, procure a unidade de saúde antes de se medicar, consulte, né, um médico, se oriente com o pessoal da enfermagem, também na unidade de saúde. Então, sobre a dengue, na verdade, assim, não se pode usar anti-inflamatórios no início, porque o que acontece? No caso da dengue, nessa virose, acaba baixando as nossas plaquetas, né? Baixa a nossa imunidade, tem uma reação no nosso corpo, né? Em função da doença, né? No caso da dengue.
E aí, se a gente tomar um anti-inflamatório, a gente acaba tendo mais risco de sangramento, né? Talvez já seja um paciente que já tenha a tendência de ter mais sangramentos, né? Por uma úlcera gástrica, ou né, uma gastrite, ou já toma alguma medicação, tipo AS infantil, alguma medicação assim, para circulação, né? Então, são pacientes que têm mais probabilidade de ter sangramentos, né? E aí, às vezes, ainda tomam um anti-inflamatório, né? Então, assim, o anti-inflamatório é aconselhável somente em casos específicos e por determinados dias, de 3 a 5 dias. Passar disso, não é aconselhável tomar anti-inflamatórios. A gente vê paciente usando diclofenaco e ibuprofeno aleatoriamente, tipo assim, regularmente, é dia sim, dia não, às vezes todo dia, então assim, não é aconselhável, sabe? Então procure se tomou um anti-inflamatório, tomou uma medicação, não melhorou, retorne à unidade de saúde, em alguns outros casos, né? No caso de dengue é proibido tomar anti-inflamatório. Então a gente fala assim para trazer para o paciente essa ciência que realmente é grave, né? Em alguns pacientes que às vezes usam anti-inflamatório no início, acabam tendo sangramentos durante o desenvolver da doença ali dos dias, né? E às vezes pacientes tendo que ser transferido, né, para outros hospitais, UTI, enfim, por conta da gravidade do problema, né? Então a gente pede assim para não tomar, pelo risco de sangramentos, né? No dia a dia tem alguns anti-inflamatórios também, voltando à questão dos anti-inflamatórios, que aumentam a pressão, né? Aumenta a pressão arterial. Então, o diclofenaco é uma medicação que aumenta a pressão arterial. Então, um paciente idoso, paciente hipertenso, né, ou mesmo paciente que não seja idoso, mas, né, enfim, não é aconselhável, né, tantos outros problemas renais, né. O anti-inflamatório só é indicado em alguns casos específicos, né, 3 a 5 dias, e não mais do que isso. Né? Não é aconselhável, né, tomar essa medicação. E também, assim, outras medicações, né, por conta própria. A gente vê muitos pacientes chegando para consulta e que já tentou algum tratamento, já fez algum tratamento, já tomou alguma medicação, então assim, sem orientação médica, né. Então a gente não aconselha estar fazendo uso dessas medicações fora da sua receita médica, fora, né, se automedicando, né. Sim, doutor. E eu lhe agradeço as orientações e vamos reforçar só um pouquinho também com relação às crianças. Todas essas orientações que a gente está passando se aplicam aos adultos e às crianças também, né? Com certeza, e principalmente as crianças também, né? Porque a gente vê, teve casos de crianças, né, com dengue, se torna muito grave, entende? Porque a maioria das crianças, nessas fases de virose, às vezes até para febre, as mães costumam às vezes dar um anti-inflamatório, né? Eu tenho um alívio, teve febre, eu tenho um alívio em casa, eu vou dar umas gotas e tudo mais. O alívio é um anti-inflamatório, né? Então, assim, o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Então, evitem, né? Evitem. Teve febre, a gente tem que saber o porquê dessa febre, tem que procurar o foco dessa febre, né? E estar atento a isso, né? Então, assim, procure atendimento médico, né? Teve uma febre, né? A criança não está bem, então, assim, por algum motivo, né? Tem que ter esse cuidado importante também, principalmente, né, com as crianças. No caso de dengue, vai ser bem orientado no posto de saúde, quando retornar e tudo mais, o que fazer, quais medicações que pode estar tomando, né, o tratamento correto. Em alguns casos, a gente só salientando, assim, acrescentando, alguns casos também, em algumas cidades, vocês vão ver que se usa aquele fumacê, né? Que inclusive não é tão indicado em determinados momentos, né? Então o que acontece? E também não resolve, né? Na verdade, não seria uma ação resolutiva, né? Que ele só pegaria um mosquito no caso de estar ali, né? Mosquito. Então, assim, lá naquele criador ou os ovos do mosquito não teria ação nesse momento, né? E lembrar que esse fumacê também é prejudicial à saúde, né? Mata vários outros animais, pássaros também, né? E aí promove um desequilíbrio ambiental também, né? Por isso que não é feito assim, às vezes vão ver, né? Não, mas tu tinha que estar fazendo um fumacê, tudo mais, alguma coisa. É só feito em alguns lugares onde que realmente o controle, assim, a situação está fora mais de controle, né? Então, assim, como a gente teve, né, casos de dengue, a gente tem, no momento hoje a gente não tem casos, mas a gente tem bastante casos próximos aqui, né? E a gente circula por esses lugares, né? E a gente a qualquer momento pode estar exposto aí, né, a dengue.
Sobre os dias de gravidades ali também, né, só trazendo assim uma orientação, no início dos sintomas teve aquela febre e tudo mais ali, às vezes não vai estar tão alterado os exames, né, mas então assim, quarto e quinto dia de dengue, no caso do início dos sintomas, ou do início da febre, o quarto e quinto dia seria nos dias mais críticos, assim, né, onde a pessoa pode ter sangramento, onde a pessoa pode ter essa dor abdominal, né? Então tá sempre atento, assim. Mesmo passando alguns dias, estar atento com os sintomas ali. Qualquer sinal de sangramento, um sangramento na gengiva, procurar a unidade de saúde. Então, só gostaria de deixar uma mensagem final para a gente refletir. Precisamos entender que não haverá casos de dengue se não houver mosquito transmissor. Então, a gente sabe que é o mosquito que é o transmissor, né? Então, se não houver o mosquito, não haverá dengue. Então, vamos repensar nisso. Muito obrigado e estamos à disposição. Então, essas são as orientações da Unidade de Saúde da Família aqui do município de Serranópolis do Iguaçu. Qualquer sintoma que você não conheça, não se automedique, procure a unidade de saúde, que a equipe médica está pronta para lhe atender. É com você, Diego. Dia D de Cuidados com a Saúde do Homem será realizado neste sábado. Em agosto, celebramos o mês de Cuidados com a Saúde do Homem e neste sábado, dia 19, será realizado o Dia D nas unidades de saúde. Durante todo o dia, os homens poderão fazer testes rápidos, que serão marcados por agendamento. Além disso, durante o sábado, a população poderá atualizar a carteirinha de vacina. Estas vacinas, por hora, não haverão necessidade de agendamento. Este foi o programa Município em Ação de hoje. O programa Município em Ação é uma produção do Departamento de Comunicação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Voltamos amanhã neste mesmo canal. Até lá! Acompanhe também o que está sendo realizado em nosso site www.serranopolis.pr.gov.br. Aqui em Serranópolis do Iguaçu, sua nota fiscal vale prêmios. É a promoção Minha Nota Vale Prêmios. Para participar, é só levar suas notas fiscais até a prefeitura ou na associação comercial e concorrer a R$40 mil em prêmios. São 50 prêmios de R$500 a R$5 mil em dinheiro. O sorteio será dia 17 de novembro. Valorize o comércio local, peça sua nota fiscal e concorra. Campanha Minha Nota Vale Prêmios, uma ação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, com a Associação Comercial. Em Serranópolis é assim, as obras e melhorias não param e já está em construção a nova UBS nível 3 no município. Serão 423 metros quadrados, onde serão atendidos mais pacientes, complexidades e especialidades. O investimento de mais R$1.700.000, com previsão de conclusão para novembro de 2023. Tudo para cuidar bem da sua saúde. Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Trabalho e transparência.